Conta para nós aí, doutor Otávio, o que é o glúten? Então, o glúten é uma proteína que está presente em cereais, em alguns cereais, né? Então, o principal deles, que nós temos a presença do glúten, é o trigo. Tá? Então, o trigo é um cereal que está presente, né, na história da humanidade, aí há, né, milhões de anos que o homem se alimenta de glúten. E aí as pessoas sempre, né, André, perguntam, né? Ah, mas desde a Bíblia as pessoas já consumiam trigo, né? Ou seja, na história de toda a humanidade, esse trigo é consumido e só agora ele está sendo, vamos falar assim, culpado, acusado de ser um responsável pela artrose. E nós temos que entender a história da civilização, a história da agricultura, principalmente, né? Nós sabemos que o trigo é um cereal que é utilizado para fazer farinha, que essa farinha é utilizada para fazer pães, bolos, biscoitos, massas em geral. A questão é que o consumo de glúten tem crescido em volume, em peso, na verdade, ao longo das últimas décadas, né? E de maneira que, além disso, o trigo que é utilizado hoje não é o mesmo trigo ancestral, o trigo selvagem. Hoje nós temos um trigo que ele é modificado geneticamente. Nós sabemos que existem empresas, grandes conglomerados de empresas que fabricam essas sementes, que vendem, né, que exportam essas sementes. Então, o trigo, logicamente, para quem vamos falar, quem é agricultor, vamos falar assim, né, ele precisa que um mesmo hectare de uma plantação produza a maior quantidade possível daquele grão para que ele possa ter uma recuperação do seu investimento. E com isso, as indústrias de sementes foram selecionando aquelas sementes de trigo que tinham maior produtividade por hectare. Ou seja, que produziam a maior quantidade de trigo para cada metro quadrado de plantação. A questão é que, ao mesmo tempo que houve essa seleção de sementes de grãos com maior produtividade, esses grãos também tiveram um aumento da concentração da gliadina, né? E Agora já aí, apareceu o nome aí. isso. Gliadina, anota aí. Primeiro cereais, você viu, glúten tem alguns cereais. No trigo, e ali tem a gliadina. Vamos anotar aí, pessoal, gliadina. Vai lá, Otávio. Então, essa gliadina, então, é uma proteína que faz parte, né? Ou seja, o que é o glúten? Ele é um polímero, que é uma sequência de gliadinas, né? E essa gliadina, então, ela vai sendo como se fosse o tijolinho do glúten. Né? Ou seja, uma molécula de glúten são vários tijolinhos de gliadina aglomerados. E aí o que acontece? A quantidade de gliadina que é produzida hoje, ela chega a ser 400%, de acordo com alguns estudos, maior do que do trigo selvagem, do trigo ancestral. Olha aí. A questão é que quando nós aumentamos a concentração de gliadina dentro do glúten, a quantidade de glúten dentro do trigo e o aumento do consumo dessa farinha de trigo, a gente vai tendo um aumento que é exponencial. É E muita isso gliadina, né? é muita gliadina. E se a gliadina fosse consumida apenas em quantidades pequenas, talvez ela não gerasse tantas respostas no nosso organismo. Mas um excesso de gliadina pode levar a uma lesão do epitélio do intestino, que é a camada que revela, o verniz ali do intestino por dentro, né, doutor André? É isso Que é aí. quem faz a hipermeabilização dessa parede intestinal. Não é isso? E aí Vai lá. vão continuar no raciocínio. O intestino é um órgão que ele precisa absorver nutrientes. Imagina então que é como se esse verniz começasse a sofrer, fosse descascando, e aí aquela hipermeabilização da parede do intestino deixa de existir por causa desse excesso de gliadina, né? Ali tem um músculo liso, né? Que depois nós vamos ver que tem uma camada que chama endomísio. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, né, André? E aí existe uma lesão daquela parede intestinal, que então leva à produção de substâncias inflamatórias, produção de anticorpos, produção de moléculas que vão entrar na circulação, que vão sair do intestino e vão entrar na circulação e vão começar a se espalhar pelo nosso organismo. Diante disso, nós vamos ter o seguinte: algumas pessoas podem ter uma chamada doença celíaca. Né? Não sei se Bacana. já teve alguma Che- vez. che- chegou num ponto muito importante, né?
você classicamente se conhece essa intolerância ao glúten como doença celíaca. Tipicamente, vou contar uma história para vocês. Tinha um familiar meu, não vou me identificar assim propriamente, que quando criança havia a suspeita de que ele tinha intolerância ao glúten, doença celíaca, né? E ele foi, né, veio do Brasil, foi morar fora, né, os pais foram morar fora, e aí consultaram um especialista em doenças do trato gastrointestinal de crianças, né? E aí já foi do Brasil com o diagnóstico de doença celíaca. Então, o médico lá já tinha investigado o então menino, né? Hoje um jovem de 50 anos, e ele perguntou, a primeira pergunta que foi feita é: qual é o histórico familiar dele? Qual é o background dele, né? E aí a família disse tal. Ele disse, olha, não é típico que aconteça em pessoas desta genética. É mais em celtas, por exemplo, ou de outra região. Hoje tudo é muito misturado, como deve ser. Eu digo, naquela época se tinha mais essa percepção populacional. E, na verdade, o menino tinha vermes, né? Curaram a doença celíaca dele com $1. Foi uma coisa fantástica. Então, a medicina é isso. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Mas dizendo, portanto, que a doença celíaca, que daí também é uma doença consagrada e conhecida de intolerância ao glúten, também tem um perfil genético, e isso importa também nas características que a gente vai tratar sobre a sensibilidade, que vai ser variável entre as pessoas. Isso. Né? Então, não é todo mundo, pessoal. Eu vou deixar isso, na verdade, para o Otávio responder daqui a pouco, mas você tem que entender que a sensibilidade vai ter um perfil genético também. É interessante, não é isso, porque as pessoas às vezes acham que o sistema é binário, né, André? É 8 verdade. ou 80, não é? Existe uma nuance, é um degradê. Né? É verdade. São 50 shadows, né? Vamos falar assim, são 50 tons. Tons de glúten, né? Tons de glúten. Então 50 tons de glúten. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Inscreva-se agora no canal da Artrose e tem o nosso e-book que você pode baixar aqui. Clica ali no link e receba o e-book. E toda segunda-feira, 19h15, você está convidado. Tem live 19h15 sobre a artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Eu te espero.